Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Juliana. Vamos estar aqui hoje acompanhando essa atividade, mais uma web palestra com o tema Ferramentas de Monitoramento dos Indicadores de Saúde. A nossa palestrante convidada de hoje é Isabela Oliveira Cordeiro Andrade. Ela é enfermeira sanitarista, técnica aqui da Diretoria da Atenção Básica, na coordenação do apoio matricial de avaliação e monitoramento dos indicadores de saúde, como a gente disse, na Diretoria da Atenção Básica da CESAB. Então, desejamos a todos uma boa atividade agora pela tarde e passo, então, a palavra para a nossa palestrante. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar aqui falando de um assunto muito legal, mas antes eu queria só ter a certeza de que vocês todos estão me ouvindo. Se em algum momento não conseguirem mais ouvir, por favor, nos avise aqui pelo bate-papo para que a gente possa resolver, ok? Todos estão ouvindo? Ótimo, já estou vendo o retorno aqui de que estão me ouvindo. Então, vamos falar um pouquinho sobre monitoramento e avaliação de indicadores de saúde. Imagino que a grande maioria das pessoas que trabalham com a gestão em saúde devem ter ouvido falar muito sobre monitoramento e avaliação, principalmente pelo fato de que ele é um processo muito importante para o planejamento em saúde. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem colocar em prática o monitoramento e avaliação no seu cotidiano. Imagino que pelas milhares de tarefas que tem para fazer. Mas então a gente vem aqui para relembrar um pouquinho da importância do monitoramento e da avaliação, para que vocês possam inseri-los no seu cotidiano de trabalho. Eu costumo fazer uma comparação muito mais relacionada com a nossa vida cotidiana, para que a gente possa ter uma noção da importância do monitoramento e da avaliação. As mulheres, elas, quando têm bebês, muitas das que estão assistindo já devem ter passado por isso, quando tem um bebê recém-nascido, a gente costuma ficar monitorando 24 horas por dia como está o bebê, porque o nosso objetivo é que ele cresça de uma forma muito confortável e que sem perigos. Então, o que acontece é que mesmo nos momentos em que a mãe se dá o luxo de dormir, de deitar na sua cama, quando o bebê está longe, quando está longe dos olhos, então ela costuma colocar muitas hoje em dia aquelas câmeras de monitoramento ou aquela babá eletrônica para ouvir quando o bebê está precisando de ajuda, para poder correr quando for o caso, ou para poder só esperar e ver se por si só ele se resolve. Então, o monitoramento ele também pode ser utilizado no nosso cotidiano de trabalho dessa forma, porque a gestão nem sempre ela consegue ter perna suficiente para chegar tão perto da assistência. E o pessoal da equipe muitas vezes também não tem essa possibilidade de ver isso tão de perto. Então, é por isso que, assim como a mãe usou um instrumento para poder visualizar o seu bebê mesmo estando longe, nós também temos instrumentos para acompanhar, para monitorar os indicadores. Nós vamos falar aqui especificamente dos indicadores de saúde, mas eu vou falar aqui também que não é só indicador de saúde que a gente monitora. Então, você pode se perguntar, o que é que eu posso monitorar? Mais adiante deixa eu passar. O monitoramento, ele começa desde o planejamento. O planejamento, na verdade, dentro dele existe o monitoramento e avaliação que precisa ser feita de forma sistemática para que a gente consiga sempre verificar se as ações que estamos tentando colocar em prática e os resultados estão de acordo com aquilo que foi planejado. Então, eu posso monitorar as minhas ações, eu posso monitorar o processo do planejamento, como ele está sendo feito, e eu também posso monitorar os resultados deles. Os indicadores de saúde é o que nós vamos falar aqui, né? Nós podemos e devemos monitorar e avaliar esses indicadores de saúde, mas também podemos fazer isso com produção, com a questão sociodemográfica. Então, eu posso monitorar quantas gestantes existem na minha área, quantas crianças, quantos recém-nascidos. Isso aí também é um monitoramento. E o monitoramento de processo, como é que está sendo o processo de trabalho, como é que tudo está sendo montado, qual o horário, tudo isso pode ser monitorado. Então, quando a gente fala em monitoramento e avaliação, geralmente a gente coloca muito indicador de saúde, a gente vê muito essa questão de indicador de saúde, mas existem outras questões, outros quesitos dentro do planejamento, dentro da área de saúde, que pode ser monitorado.
E quando é que você vai monitorar e avaliar? Isso é o tempo todo. Não existe um momento em que eu vou só parar e é uma coisa que tem fim, que acaba. Você vai estar sempre monitorando tudo que você faz, desde o início, desde como você planeja, o que você quer, qual é o seu objetivo, porque pode chegar um determinado momento que você não viu o resultado que você queria, ou você viu que algo não ficou de acordo com o que estavam planejando, então volta, faz tudo de novo, faz um novo planejamento, então você vai fazer sempre esse acompanhamento. Então, monitorar é acompanhar. A avaliação você vai fazer em seguida, né? Quando você vai dar um juízo de valor àquilo que você quer monitorar. E para que eu vou fazer isso? Por que eu preciso fazer isso? É importante sempre avaliar se o que a gente está fazendo, a gente precisa identificar se o que a gente faz está tendo algum impacto. Porque não adianta nada você ficar o tempo todo trabalhando, o tempo todo buscando fazer algo e não ver o resultado disso. Eu costumo dizer que indicadores, os números, apesar de que muitas pessoas não gostam, porque número é algo exato, e ele não é não é para se maquiar. Então, não tem como você chegar lá e maquiar algo que está dito, que é um número exato. Então, aquele número ele pode ou te abraçar quando você faz algo que saiu de acordo com o que você planejava. Então, você pode se sentir bem, né? Então, o que eu fiz, o que a minha equipe fez, o esforço que nós colocamos naquele projeto foi válido, porque nos indicadores de saúde nós estamos vendo o impacto disso. Ou ele pode ser uma sacudida, para você ver, não, eu estou trabalhando tanto e não estou vendo isso nos indicadores, então o número ele fala muito. Só que ele fala quando você olha constantemente para ele e você consegue fazer um comparativo do número exato com a realidade que você vive. Então, esse número ele pode identificar fragilidades e dificuldades que possam vir a ter dentro do seu território. Ele vai identificar esses impactos que estão causando, o que é que a sua ação está causando na atenção básica. Está melhorando, está piorando, não está saindo, não está fazendo nada, com o que você faz não está gerando nenhum fruto. Então, isso também pode fazer com que você repense as suas ações, repense o seu planejamento e consiga visualizar o que é que pode estar sendo a causa daquilo. Claro que quando você olha um número, você não vai ver a resposta clara do que você precisa saber, mas o número vai te mostrar que algo pode estar errado ou que algo está indo bem. Então, você vai agora retroalimentar aquele planejamento. O que eu fiz está indo de acordo com o que a gente esperava, ou não. Então, vamos voltar e sentar, porque não adianta você continuar a fazer, a planejar, a sentar e a agir, e você não vê a resposta disso. Você não vê, você vai nas cegas, e isso não é legal. E você pode, com isso, tomar decisões que sejam oportunas. A partir daí, eu vou ver se realmente eu continuo fazendo o que eu já estava fazendo, ou se eu preciso mudar totalmente. Isso é importante, principalmente em muitos lugares que a gente vê que existem muitas histórias no interior. A gente sempre está ouvindo muitas pessoas se queixarem de que há uma mudança contínua, com muita rapidez de gestores. Como a gente vê que há mudanças muito rápidas de gestores dentro dos municípios, muitos deles caem de paraquedas e não têm muita noção do que está acontecendo dentro do seu município. Então, quando você faz o monitoramento dos indicadores, quando você consegue ver e entender o que aqueles indicadores podem estar falando com você, então ele vai conseguir ter um retrato do contexto que ele vai estar começando a trabalhar. Então, ele é importante na tomada de decisões e, claro, que a consequência de tudo isso vai ser a melhoria na qualidade da atenção básica. O objetivo maior nosso é que a saúde seja levada à população de uma maneira justa, igualitária e que seja com muita qualidade. Então, a intenção dos indicadores é essa. Infelizmente, vocês podem agora abrir e ver que existe muitos indicadores do município de vocês que não está muito legal. Você vai olhar e vai dizer, não, pode se sentir frustrado, pode se sentir triste, mas aquilo dali pode ser uma ajuda para você, para que você possa entender que algo precisa mudar, que algo precisa melhorar. Então, é o retrato que você tem, mas ele não precisa permanecer daquele jeito. Então, você pode fazer algo para mudar, né? Como é que eu vou monitorar? Como é que eu posso fazer isso?
Então, você pode fazer utilizando instrumentos específicos. Já existem instrumentos, tanto a nível do Ministério da Saúde, como a nível de Estado. Eu vou apresentar a vocês os instrumentos que nós aqui do Estado produzimos. Mas existem outros que podem também ajudar vocês. E também o próprio município, ele pode, entendendo como é feito o cálculo, por exemplo, você pode, com os dados que você tem, também produzir os seus indicadores. Aqui no estado, nós temos o CAMAB, temos o Geoportal, eu vou explicar mais adiante a vocês, mas também nós temos, pelo Ministério da Saúde, informações do PEMAC, do AMAC, de várias programações de ações que são disponibilizadas pelo governo federal. Então, a gente consegue ter informações para muitas das situações que a gente precisa. Como muita gente já falou que tem essa dificuldade de entender, de encontrar onde é que estão esses instrumentos, eu vou agora explicar para vocês, não tão de forma detalhada, porque eu não vou pegar município ou macro nenhuma como exemplo. Eu vou mostrar a vocês mais ou menos o caderno, como é que ele funciona, para que vocês possam manuseá-los aí onde vocês estiverem e ver se vocês conseguem sozinhos ir manipulando e se identificando com ele, certo? Outras fontes de monitoramento de indicadores, que são os de rede nacional, são os de Sistema de Informação em Saúde. Nós temos o Sistema de Informação em Mortalidade, Sistema de Informação em Nascidos Vivos, o ambulatorial, que é o CIA, o SH, que é o hospitalar do SUS, tem o SINAM, tem o CPNI, estão todos de fonte de base nacional. Nós também temos o DataSUS, que utilizamos para pegar algumas informações e aí gerar alguns indicadores aqui também pelo Estado. Tem o RIPSA, o ESUS, que atualmente está nos dando a possibilidade de gerar alguns relatórios e até pegar alguns dados de números de equipes dentro do município. Então, acredito eu que pouco a pouco o ESUS vai ser uma fonte de informação que vai nos ajudar muito com os indicadores de saúde, por isso que é muito importante alimentá-los de forma adequada. E eu sei que muita gente vai questionar, né, porque isso já foi algo que é recorrente nos questionamentos dos municípios, é que às vezes você olha o seu dado, o que você enviou, e o dado que foi gerado em alguns indicadores, e vão achar que não condizem com a realidade. Não, eu estou aqui, se eu olhar o meu papel, o que foi gerado aqui a nível municipal, é diferente do que eu estou vendo nos indicadores que são disponibilizados a nível federal e estadual. Mas aí também é uma coisa que o indicador pode estar te falando, conversando com você, não só na questão de número de consultas, de informações de nascidos vivos, mas ele também pode estar te falando do trajeto, de como essa fonte é transferida, como acontece, essas informações são disponibilizadas para o nível federal. Então, acredito que o ESUS, aos poucos, quando todos já estiverem adaptados a ele, tenho certeza que ele será uma fonte muito importante para as informações que a gente precisa. O DAB, que é o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, ele também disponibiliza algumas informações e número de academias de saúde, NASF, os de cobertura também a gente consegue pegar com eles, cobertura de atenção básica e de saúde da família e de saúde bucal. Algumas portarias ministeriais, eles também disponibilizam quantitativa, alguns números que podem gerar indicadores. E nós recebemos a informação aqui da DIVEP, que é a antiga DIS. A DIS, que era uma diretoria, agora passou a ser uma coordenação da DIVEP, e eles nos auxiliam com o fornecimento de algumas informações para gerar os indicadores. E aqui na COGEP, que é a Coordenação de Gestão de Projetos, nós também temos informações sobre créditos retroativos, algumas planilhas com informação do número de equipes de saúde da família, o número de ACS. Então, todas essas fontes podem nos fornecer o material para gerar o dado que a gente precisa. E aí, diante dessa informação que você vai gerar, né, eu comecei a falar aqui sobre essa coleta de dados. Esses lugares você pode coletar os dados. Não necessariamente você vai encontrar a informação pronta. Você não vai conseguir encontrar a média, a proporção já calculada. Você coleta os dados, processa esses dados,
E se você, por exemplo, tem um número de gestantes que fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal, e aí você quer saber, dentro do seu município, como é que está sendo essa cobertura, né, das gestantes, você vai pegar esse número de gestantes que você coleta a informação numa dessas bases, e você vai dividir, por exemplo, pelo número de nascidos vivos da sua região, do seu município. Então, você está processando os dados para colher a informação que você precisa. Diante disso, você vai analisar esses dados. Você vai pegar e vai ver, nossa, eu tenho aqui somente 50% das gestantes que estão com 7 ou mais consultas. Então, ele vai agora começar a falar com você, ele vai começar a conversar com você. O que esse dado está me falando? Se eu tenho uma cobertura de 100%, por que eu só tenho 50% das gestantes com 7 ou mais consultas? Então, você vai começar a conversar, a fazer amizade com esse dado. E aí, ele é divulgado. Com essa divulgação, com esse dado em mãos, o que é que você vai fazer com ele? Você vai deixar lá de escanteio, porque ele não serve, porque ele está me dando uma informação feia, não era isso que eu queria? Não, agora você, diante dessa informação, você vai gerar uma ação, vai tomar uma decisão, vai fazer algo que possa melhorar aquele indicador. Afinal de contas, esse é o objetivo de se gerar indicadores de saúde, de pegar esses dados e com esses dados fazer algo. Por isso que é muito importante que todos levem muito a sério essa questão de gerar o dado. Muitas pessoas devem achar que aquilo não serve para nada. Acredito que devem achar que é um monte de papel que o pessoal está querendo que a gente preencha, mais um, é muito trabalho que eu tenho, isso não serve. Mas eu posso afirmar que é de muita utilidade, para utilidade pública mesmo, para ser usado por toda a sociedade. Não é algo que vai ficar só nas 4 paredes. É algo que realmente tem um papel importante. Então, aquele dado que você gera lá no seu dia a dia, se você olhar para ele e pensar, nossa, esse dado aqui pode falar comigo, pode falar com a gestão. Eu posso, a partir desses dados, conversar com o gestor que não me dá ouvidos, porque ele vai me dizer se está pior ou se está melhor. Então, leve essas informações muito a sério, porque ele vai ajudar, sim, com a gestão, vai ajudar com as decisões que precisam ser tomadas e o que fazer para melhorar. Enquanto isso ficar engavetado, ou enquanto isso não for levado a sério, for deixado lá o número como se ele não servisse para nada, só fosse mais uma atividade, isso daí não vai fazer grande diferença na nossa vida. Então, diante disso, né, que eu tentei, na verdade, sacudir um pouco vocês, né, para mostrar a importância do monitoramento e da avaliação, eu queria mostrar as ferramentas que nós disponibilizamos. Muita gente não conhece, eu até gostaria de saber se vocês já ouviram falar de alguma dessas ferramentas que eu vou mostrar, porque nós tentamos sempre fazer a propaganda dela para que as pessoas possam começar a utilizá-las. Esse ano nós fizemos algumas oficinas para priorização de municípios, mostrando um novo instrumento que eu vou mostrar no final. Muitos de vocês devem ter participado dessas oficinas. E todas as vezes que eu estava lá e que eu fui falar desse assunto, mostrar as ferramentas que nós disponibilizamos, eu me assustava quando as pessoas diziam que nunca tinham ouvido falar sobre elas. Mas eu quero novamente fazer essa propaganda para que vocês possam sempre se lembrar que elas existem, que elas podem ser muito úteis para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês algumas diretamente no site. Outras, essas duas primeiras, que é o Caderno de Avaliação e Monitoramento da Atenção Básica, o nosso apelidado CAMAB, e o Geoportal com cadastro remoto, eles estão disponíveis no site da CESAB para qualquer pessoa. Não é só para gestor, não é só para equipe, mas ela é também para usuário. Então, ela também serve como uma ferramenta poderosa para o controle social. Então, as pessoas podem sim olhar, podem ser estimuladas a olhar, porque quando elas olham e veem que a situação não está boa, elas podem sim, e como controle social, tá dando um empurrãozinho para que isso, estimular para que isso melhore. Então, elas duas são disponíveis a qualquer hora, a qualquer momento, para que vocês possam acessar. Essas 3 últimas que são planilha de projetos estratégicos,
a nota técnica simples e ampliada e instrumentos de priorização de municípios, elas não estão disponíveis para o público, para as pessoas. Mas nós temos aqui essas informações, passamos muito para os apoiadores institucionais, que são os que mais usam a informação para poder levar o apoio até os núcleos, as bases, o município. Mas se vocês precisarem também de alguma informação, vocês podem entrar em contato conosco lá da Coam, e a gente passa para vocês a informação também. Mais adiante eu vou mostrar mais ou menos a foto de como ela funciona. E se vocês precisarem, mais no final também tem o nosso contato para que vocês possam ligar quando necessário. Então eu vou... Deixa eu ver como é que está aqui. Eu vou mostrar a vocês, eu vou compartilhar aqui a tela. Pode levar alguns segundos, tá? E aí, assim que vocês estiverem visualizando, vocês me falam se estão vendo. Eu vou para o site da CESAB. É o site onde tem também as informações da atenção básica. E dentro dela nós temos tanto o geoportal como o CAMAB. Vocês estão vendo? Todos estão conseguindo ver essa tela? Estão vendo? É porque eu não estou vendo mais vocês aqui, não estou vendo mais as respostas, mas minha colega aqui já disse que vocês estão conseguindo visualizar. Então, aqui é o site da CESAB. Eu já abri diretamente no CAMAB, que para vocês chegarem diretamente nessa página, é só você colocar no Google DAB CESAB ou CAMAB CESAB, que vocês entram diretamente na página. Mas se você tiver costume de estar sempre entrando no site da CESAB, que eu vou mostrar aqui a vocês, que é o www.saude.pa.gov.br, você vai abrir nessa página. Aqui nessa página você vai em Atenção à Saúde. E aqui você clica em Atenção Básica. Quando você clica em Atenção Básica, vai para aquela página que eu mostrei inicialmente. Aqui nós temos várias estruturas aqui que a DAB fornece, que a DAB apresenta para todos, mas aqui embaixo, o último de todos, é o CAMAB, que é o Caderno de Avaliação e Monitoramento da Atenção Básica. E aqui você vai ver, quando você abre o CAMAB, tem toda a apresentação dela aqui acima, e esses links são os indicadores que nós acompanhamos. Porque a DAB, ela anteriormente, no início da diretoria, não existia esse acompanhamento com o indicador. Só fazia um acompanhamento com crédito retroativo, mas muitas das vezes as pessoas, tanto os profissionais como os gestores, eles pediam informações e queriam informações rápidas, que muitas vezes tinha que ser aquela correria para conseguir esses dados, essas informações. Então foi que a diretoria sentiu necessidade de montar uma equipe que fosse especialista nisso, de profissionais que tivessem a competência para monitorar e avaliar. Então, aí, percebemos que existe um número muito elevado de indicadores que pudessem ser acompanhados. Se eu não me engano, eram mais de 100 indicadores. Então, ficava inviável, não dava para o número de pessoas que trabalhavam na DAB acompanhar essa quantidade de indicadores. Então, se decidiu que no CAMAB nós acompanharíamos indicadores que tivessem interface com a atenção básica. Daí, ficaram 26 indicadores que nós acompanhamos atualmente, sendo que dois deles, só um está aqui no site, que é o de agrotóxicos, é bem novo. Nós estamos construindo mais um, que são casos notificados de intoxicação por agrotóxico. Então, vocês podem fazer uma visita em todos esses indicadores. Então, eu vou escolher um aqui. Sendo que esses aqui de cima, eles são indicadores que são atualizados mensalmente. Então, os de cobertura de equipe de saúde bucal, de saúde da família e do NASF, mensalmente ele é atualizado. Fora por alguma questão, algum problema aqui, ele todo mês está sendo atualizado.
Os de mortalidade são aqueles que vocês, se voltarem sempre a visitar esse site, vai perceber que existe uma demora na atualização. Agora já foi atualizado recentemente, mês passado, ele foi atualizado, mas o fato de que o banco de dados da mortalidade demora um pouco a fechar, porque existem os comitês de investigação de óbitos que demoram cerca de 2 anos para fechar essa base, e é por isso que, às vezes, ele demora muito a ser atualizado. Mas a informação que é gerada, mesmo parecendo a pessoa que olha, assim, o segundo semestre de 2016, que era o que estava anteriormente, a pessoa pode achar que é porque ele não está sendo atualizado, que o dado não foi atualizado. Mas é porque realmente demora o banco de dados. Assim também é o de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. Ele também demora um pouco, por ele ser mais complexo, ele também demora um pouco mais a sua atualização. A última que nós temos é aqui do primeiro semestre de 2017. Mas, fora esses, nós temos os que são atualizados semestralmente, que são esses daqui. Então, eu vou escolher um aqui para vocês visualizarem como é que manipula, como é que chega às informações. Como eu falei anteriormente sobre nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas, eu vou aproveitar e vou abrir esse daqui. Então, a gente abre, vocês vão ver que é uma planilha de Excel muito simples. Então, ele pode ser, inclusive, manuseado se você quiser. Claro que você não vai conseguir mexer no dado, porque senão, se todos fossem mexer nessa informação, ele ficaria totalmente alterado, não seria a informação fidedigna. Mas você pode filtrar, você pode mexer com a informação e pegar a informação que você precisa. Eu estou tentando abrir. O que é isso aqui? A gente está tentando abrir aqui. Você precisa ter o Excel instalado para conseguir visualizar. E aí a gente vai conseguir abrir? Olha só, a gente não está conseguindo aqui abrir, porque, como a gente não testou anteriormente, não vimos que nesse computador nós não temos instalado o Excel. E aí já fica um lembrete para vocês também, que é necessário ter instalado no computador Excel, porque a nossa planilha é toda feita nela exatamente para poder facilitar, porque se torna simples para que as pessoas possam usar. Aí você pode dizer, não, mas eu não sei mexer no Excel. O Excel é difícil, nem todo mundo consegue mexer no Excel, mas eu quero mostrar a vocês exatamente para vocês perceberem que não é nada muito complexo. Nós temos abas, algumas abas, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu coloquei na apresentação porque às vezes acontece isso. Um minutinho só, tá? Aqui, ó, composição do CAMAB. Eu já ia mostrar diretamente a vocês lá na planilha de Excel, mas como houve esse probleminha, enquanto a gente tenta resolver como é que eu vou conseguir mostrar isso a vocês, eu vou falar sobre a composição dele. Então, é uma planilha de Excel que nós temos algumas abas, mas cada uma dessas abas vai ter uma informação. Nós temos a apresentação, porque a gente vai mostrar nessa aba de apresentação o que é o indicador, né? O que ele quer dizer? Se você vê um indicador, proporção de nascidos de mães de 7 ou mais consultas, então ele vai te explicar o que é esse indicador. E aí, na aba seguinte, que você vai clicar, você vai ver os atributos e ações, porque o objetivo do CAMAB não é só mostrar, fazer aquele retrato de todo o estado da Bahia. O objetivo dele também é mostrar ações que possam ser feitas para melhorar o indicador. Então, quando a gente mostra o que é o indicador, o que é esperado do indicador, aí a gente também traz as ações que, tanto a nível estadual como a nível municipal, podem ser feitas para melhorar. Claro que não é só isso que vai fazer melhorar o indicador. Existe a realidade de cada um e cada um pode fazer várias ações que possam melhorar esse indicador. Na aba seguinte, que logo eu vou mostrar a vocês, tem a descrição do indicador, a gente vai mostrar o cálculo. Então, se você não está concordando, olha, eu tenho
minhas informações aqui e não estão batendo com as informações que estão sendo divulgadas. Então, você pode pegar esse indicador, eu tenho o número de gestantes que fizeram as 7 ou mais consultas, eu tenho aqui como pegar o número de nascidos vivos, e aí eu vou fazer essa divisão, porque lá no Camab ele vai te mostrar como é feito o cálculo. Então, eu pego o número de gestantes, divido pelo total de nascidos vivos e multiplico por 100. Isso aí vai me gerar a proporção. Então, dentro do meu município, X% de mulheres de gestantes estão fazendo as 7 consultas, que são as preconizadas. E a próxima aba, nós temos as limitações e observações sobre indicador. Então, eu vou dizer, não, eu tenho essa informação, mas ele também tem algumas limitações. Ele vai mostrar quais são essas limitações, algumas observações que são necessárias. E aí, começamos com a série histórica. Cada abinha vai ser uma série histórica. Só que essa primeira aqui, que nós temos série histórica, análise segundo Bahia, região Nordeste e Brasil, só existe em indicador de cobertura, que são de saúde bucal e saúde da família. Aí você consegue fazer uma comparação da Bahia com os outros estados do Nordeste e você consegue ver também município a município. Nos demais, que não são os de cobertura, outros indicadores, nós vemos só a série histórica comparando o estado, a macro, a região de saúde e os municípios. Fica chato eu falando assim para vocês, porque se a gente não vê, se a gente não visualizar, a gente não consegue saber muito bem o que está falando, porque a gente está falando com o número. E o número ele precisa ser visualizado, mas já a gente vai resolver mostrar para vocês. Outra aba, porque enquanto a gente tem a primeira aba da série histórica com tudo, a macro e o município, nós temos as demais abas com região de saúde, só as regiões comparando, também com os municípios. Eu consigo ver município a município. E aí a planilha Excel vai ser uma grande ajudadora, porque você vai conseguir lá em cima colocar só o filtro, que eu também vou mostrar a vocês. Para aqueles que não conseguem utilizar o Excel, que nunca viram, que não conseguem mexer, eu vou mostrar a vocês como é que faz para colocar o filtro, e aí vocês colocarem o filtro do município, ou se vocês quiserem, vocês podem fazer uma tabela com a comparação de estado, de municípios, de macro-região e região de saúde, porque aí você consegue se visualizar dentro do seu contexto, você consegue ver se você está acompanhando o ritmo do estado todo, se você está abaixo das informações ou se você está melhor que alguns, não com o objetivo de você ficar se comparando, se está melhor ou se está pior, mas só para você ver em que estado você se encontra, como é que está a situação que você está vivendo aí no seu município. Então, o Camab, ele tem essa finalidade de ajudar todos os municípios a se verem. A gente está conseguindo aqui. A gente, como não tem o Excel aqui, é um computador novo e a gente não tem o Excel instalado, então eu vou mostrar com forma de apresentação. É uma pena só porque eu não vou conseguir mostrar a vocês como faz com filtro. Eu vou estar só testando aqui para ver se consegue colocar o filtro para vocês visualizarem. Aqui, clica aí. Um minutinho só, que a gente só quer ver se consegue mostrar a vocês como se faz na planilha de Excel. Porque aqui a gente conseguiu visualizar, mas só como uma forma de apresentação. Não tem, mas eu posso mostrar, porque como eu mexo muito com Excel, eu posso falar mais ou menos onde fica o íconezinho de filtro para que vocês possam visualizar e filtrar só o município. Conseguiu? Então, já fica a lição, né? A primeira lição é ter uma planilha de Excel disponível aí na região. Pronto, aí eu consigo mexer. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui para vocês.
Eu vou compartilhar agora para que vocês vejam uma planilha, como é o CAMAB. Na verdade, é um padrão. Eles são todos assim. Estão conseguindo visualizar agora? Vocês estão vendo a planilha? Quando a gente abre, que a gente clica ali naquela página do site, vai abrir uma planilha como essa. Pronto. Essa é a aba apresentação que eu falei a vocês. Lá em cima de vermelho, vocês vão ver quando foi a atualização do dado. Esse CAMAB foi atualizado em março de 2018, mas com dados de 2017. Eu peço que vocês olhem com atenção essa informação em vermelho, porque algumas pessoas se confundem. O CAMAB ele foi atualizado em março, mas os dados não são de março. Os dados são referentes a dezembro de 2017. Por que existe essa diferença das datas? Porque a gente só consegue a informação fechada no final do ano, de dezembro, mais ou menos nesse período. Então, quando você for olhar os dados, não pensem que é em março. São dados de dezembro de 2017. Quando você vê dezembro de 2017, você está olhando o ano todo. Não tem lá registrado só dezembro, mas informações do ano. Então, aqui foi o exemplo que a gente deu inicialmente, que é a proporção de nascidos vivos de mês com 7 ou mais consultas de pré-natal. Então, aqui vai mostrar as informações sobre o indicador, como eu falei para vocês anteriormente. De onde originou esse indicador? Aqui, por exemplo, Pacto pela Vida, prioridade 6, e aí você vê todas essas informações. Quais os atributos, o que é que esse indicador contém, quais as limitações que ele tem, que observações. E aí você vê macro, região, ele te explica tudo e tem a fonte de onde a gente tirou as informações. Essa outra aba, que são os atributos do indicador, a gente vai ver quais são as ações estratégicas do Estado para o alcance das metas, porque alguns desses indicadores têm metas pré-estabelecidas para que os municípios possam tentar alcançar essas metas. O objetivo do indicador de crescimento ou de decréscimo, vocês vão ver algumas ações que são necessárias para conseguir chegar à melhoria do indicador. A próxima aba é a aba do indicador que eu falei a vocês. Vai descrever o indicador e vai mostrar o método de cálculo. Como eu falei, e visualizando vai ficar muito melhor para vocês, se a gente quer ver a proporção de mães de nascidos vivos de 7 ou mais consultas, nós vamos pegar o número de nascidos vivos. De onde é que a gente pega esse número? Aqui em cima está dizendo a fonte. O numerador, a fonte é no SINASC. Então, eu quero vou lá no SINASC, pego o número de nascidos vivos de mãe com 7 ou mais consultas de pré-natal e divido pelo número de nascidos vivos. De onde eu tiro esse dado de número de nascidos vivos? Também do SINASC. Então, tanto o numerador como o denominador são do SINASC neste caso. Mas existem outros casos que o numerador é uma fonte e o denominador é uma outra fonte. Então, não adianta você pegar dos dois sem olhar isso aqui, porque você pode fazer um cálculo totalmente errado. E multiplica por 100, porque o que a gente quer é proporção. Eu estou explicando esse daqui, mas só que os demais que vocês forem abrir, um dos 26, você vai ver que cada um existe um cálculo para chegar ao indicador. Aqui abaixo nós vamos ver a periodicidade. Então, como é que a gente faz? De quanto em quanto tempo a gente atualiza esse CAMAB? A gente bota aqui em cima a base, as bases estaduais, eles vão disponibilizar a coleta semestralmente e nós vamos atualizar esse CAMAB também semestralmente. Então, você vai ver aqui abaixo que existe a periodicidade. O registro de indicador é para você saber aquele número, porque vocês vão ver aqui mais à frente, quando a gente coloca o número, você vai ver o número puro, você não vai ver a porcentagem. Então, talvez você possa se confundir, porque existem indicadores que são números e indicadores que são percentuais. Então, aqui nessa aba, quando você tiver dúvida, volta nessa aba de indicador e você vai ver se aquele número é de percentual ou se ele é um número. Aqui a gente mostra a tendência esperada, porque também pode haver uma confusão, porque nesse caso, qual é o objetivo? O objetivo é que haja um aumento do número de gestantes com 7 ou mais consultas. Mas existem outros indicadores, como o ICSAB, que é internações por condições sensíveis à atenção básica.
A tendência esperada é que haja um decréscimo. A gente quer que diminua a quantidade de pessoas que são internadas por causas que podem ser resolvidas na atenção básica. Então, aqui você vai visualizar isso. E aqui, no finalzinho dessa aba, a gente vai ver quem é o responsável, qual a área técnica, o e-mail e o telefone. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato por e-mail ou por telefone com essa área técnica para poder falar sobre o indicador, sobre o número, sobre o indicador. Essa outra aba a gente vai falar sobre as limitações, né? Existem limitações, porque se você olha para aquele cálculo, para aquele indicador, alguns questionamentos podem ser levantados. Aí você vai ver aqui quais são as limitações que esse indicador pode estar trazendo e algumas observações. Então, pode ler aqui, você, antes de começar aquele dado, se é a primeira vez que você está manipulando um CAMAB, leia direitinho tudo e qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco que a gente pode esclarecer. Então, agora a gente vai para as abas que vão mostrar o dado, o indicador. Como eu falei anteriormente, só os dados de cobertura, ele tem a comparação com Bahia e os demais estados do Nordeste. Nesse caso aqui, de proporção de nascidos vivos, está naqueles que eu falei a vocês, que não tem a comparação com no Nordeste. Nós temos o estado e temos as macro-regiões de saúde nessa aba. Então, aqui a gente vai ver Bahia e todas as macro-regiões. Nós temos uma série histórica de 2006 a 2017. Temos todas as informações ano a ano desses municípios e é daí que você vai começar a verificar o que é que está acontecendo com o seu indicador. Aí ele vai começar a falar com você. Pronto, aqui. Nós temos aqui, por exemplo, a Bahia, no ano de 2006, ele tinha 33,90% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. E aí você vai ver ano a ano, você vê que ele cresceu um pouco, e aí ele cresceu. Você está vendo que ele tem uma tendência de crescimento. Ano a ano ele está crescendo. E aí você vai agora se ver. Não, eu estou na região centro-leste. E aí eu vou ver se eu estou acompanhando o estado, se estou crescendo também como deveria, ou se eu estou tendo um decréscimo. Essa variação, o que é que ela quer dizer? A variação é para ver, no decorrer desses 10, 11 anos, né? O que é que aconteceu com o meu indicador. Ele teve aqui um aumento, um crescimento em relação de 2006 a 2017, em relação a esses 2 últimos anos, ele teve esse crescimento de 78,19. É uma média, né, do crescimento. Quando você vê abaixo, por exemplo, a região centro-leste, você vai ver que houve um crescimento. Você vê que em 2006 ele estava em 28,70, em 2017 ele foi para 68,99. Então, nesse período, ele cresceu 140,36%. É assim que você começa a ver o dado, a enxergar esse dado. Aqui embaixo, nós temos a fonte, de onde é tirado, quando foi que foi feito, que dia foi acessada a informação. Então, nós temos aqui 2 datas diferentes. O dado em que foi coletado, o dado que a gente tem, de onde a gente tirou, nós temos que eles pegaram esse dado 27 de fevereiro de 2018, e nós, que compilamos o dado e calculamos o indicador, acessamos dia 9 de março. Eu estou falando isso para vocês só para ficar bem claro, porque a gente percebeu em algumas das oficinas que houve uma dúvida em relação a isso. E aí, o que são esses gráficos? Esse gráfico daqui nada mais é do que pegar essa informação colocada em gráfico. Nesse caso aqui é da Bahia, do estado da Bahia. Então, para você conseguir visualizar melhor, você bota em gráfico e você vai ver que é uma linha tendência a crescimento. É mais rápido de você visualizar. Cresceu. Ou, se fosse o caso, reduziu. Aqui, esse segundo que a gente está vendo aqui bonitinho, mas pode acontecer de quando você abrir o seu Excel, a depender até do ano que é, qual é o Excel que você vai colocar, que ele esteja desconfigurado, que ele não esteja assim tão bonitinho. Mas se você for ler aqui em cima, a informação vai ficar certinha, fidedigna, e você vai conseguir visualizar. Então, não necessariamente ele vai estar nessa ordem. Mas temos aqui um outro gráfico que também nada mais é do que transformar esta informação de variação
Aqui não dá para mexer tanto como na planilha de Excel, mas pegar essa coluna aqui de variação e foi transformada aqui também no outro gráfico. Então, você consegue ver rapidamente, quando você olha, você já vê, ó, a região centro-norte nesses anos foi a que mais cresceu. Ele também vai te ajudar para visualização. Então, se você quer fazer uma apresentação, não, eu agora tenho uma apresentação eu vou mostrar ao prefeito, aos gestores, aos coordenadores o que está acontecendo, você pode pegar o gráfico e já mostrar o seu município, sua região. Esse só tem esses dois, né? Ah, gente, é porque aqui ele não tá, ficou um pouco diferente. Mas aqui a gente tem do lado da tabela uma análise. É uma análise que é feita de forma bem sucinta, só para mostrar o que é que essas informações estão dizendo. Se está tendo um crescimento, se não está crescendo, se ele está de acordo com a meta, que é meta Bahia, se tiver. Então, a gente tem uma rápida leitura daquela informação. Você pode dar uma olhada aqui, que ele faz uns comparativos de macro, né? Macro, região a região, você consegue, cada macro você vai conseguir visualizar se está tendo uma tendência a crescimento ou não. Se você não consegue ver isso, tem uma dificuldade, porque muita gente, quando olha número, meio que se assusta, não está acostumado com número, mas pode fazer essa leitura que você vai conseguir começar a entender. E aqui também é a transformação de toda aquela tabela que eu mostrei a vocês em gráfico. Então, você vai ver aqui a Bahia em todos os anos, você vai ver a Centro-Leste, a Centro-Norte, cada macro você vai vendo. E aqui é muito legal também, porque você consegue ver a tendência que o indicador está fazendo. Ó, esse indicador tá legal, ele está crescendo. Então, está crescendo para todo mundo, que legal. Então, você consegue, nesse momento, ser abraçado, como eu falei, né? Você pode ser abraçado ou sacudido. Nesse momento, as macros estão sendo abraçadas com essa informação. Eu estou vindo aqui da colega que alguém está com uma dúvida sobre a variação. O que é essa variação? A variação é o cálculo do último ano menos esse primeiro, dividido pelo primeiro vezes 100. Então, a gente está vendo uma variação de todos os anos. Eu não estou vendo uma variação de ano em ano, eu estou vendo do primeiro para o último. Então, é essa a diferença. Por isso que o cálculo é o último menos o primeiro sobre o primeiro vezes 100. Porque isso eu vou conseguir ver se nesses 11 anos se houve um crescimento ou se houve uma queda, mas só considerando o primeiro e o último. Entenderam? Aqui, a aba seguinte, nós vamos ter agora a informação desmembrada em regiões de saúde. E sempre a gente vai ter o comparativo lá em cima do estado. Você vai ver como está o estado e você agora vai se ver dentro do estado. A macro-região, eu estou dando um exemplo da Centro-Leste porque é a que está mais próxima desse indicador e fica mais fácil da gente visualizar. Se eu tivesse com a planilha de Excel que a gente está acostumado a mexer, ficaria mais rápido para a gente conseguir filtrar. Mas olha, você pode, por exemplo, fazer um filtro. Deixa eu ver se eu consigo fazer um filtro aqui. Dados. Totalmente diferente. Dados. Criar um filtro. E agora em dados. Criar um filtro. Pronto. Esse foi assim. Mas se você usar uma outra Excel do pacote Office, você vai clicar, selecionar aqui o número onde eu quero colocar o filtro. Seria um clique aqui, que ele selecionaria toda essa linha. E aí, quando você clica em dados, que também fica assim em cima, como está aqui, só que quando você clica em dados, ele vai aparecer um filtrozinho aqui. E aí, esse filtro, você clica que ele vai criar o filtro que você quer. É assim que a gente faz no Excel do pacote Office. Então, eu quero filtrar aqui só a região de saúde de Alagoinhas, por exemplo.
Esse aqui eu estou clicando. Pronto. Cliquei a região de Alagoinhas e quero filtrá-la. E de novo, esse aqui, ele é diferente. Eu vou limpar e vou clicar só Alagoinhas. E aí... Não vai, é isso, é que tá dando um probleminha. Mas, ó, você tem condição de filtrar só a região que você quer. Então, se eu quero a região de Alagoinhas e eu quero comparar com a Bahia e também quero comparar com a macro, eu tenho condições de filtrar e fazer somente aquilo que eu estou interessada em fazer. E aí, quando eu faço isso, o que acontece? Todas as outras informações desaparecem e eu fico só com o que me interessa. Aí você pode se preocupar, não, mas depois eu vou querer essas informações novamente. Não se preocupem que se você não salvar assim, você novamente vai voltar. É só tirar o filtro que você consegue novamente ter todas as informações que você precisa, todas as que já existem. A gente está tentando ver se você consegue filtrar nesse programa aqui. Mas ficou tudo sem a planilha. Por exemplo, aí foi filtrado só a região de Sal de Barreiras. Pode deixar só isso. Pode. Esse aqui, por exemplo, a gente filtrou só a região de Sal de Barreiras. Vocês estão vendo aí que ele tem a região e ele tem os anos e a variação só da região de saúde de Barreiras. Então, eu posso ficar com essa informação e a informação pode ser transformada em outros gráficos. A gente filtrou aqui, por conta dessa dificuldade de ser um programa diferente, que não é o Excel mesmo, a gente não conseguiu fazer o outro filtro que a gente pode botar a região comparando com a macro e o estado da Bahia. Aí ficaria aqui Bahia, a macro oeste e a região de saúde de Barreiras. E ainda assim, quando você chegar na próxima aba, você tem condições de filtrar também os municípios da região de saúde de Barreiras. Ele acabou apagando aqui todas as informações. Mas tudo bem. Assim como no primeiro, que eu falei para vocês, que era só do estado e das macro-regiões, ele tem, para cada informação dessa, para cada região, eu vou mostrar um gráfico. Se eu voltar aqui, eu volto aqui, né? Isso. Aí aqui, a gente tem também os gráficos de todas essas informações. Aqui eu tenho só da macro-região sul. Então, está tudo descrito aqui em cima. Se você olhar ele no geral, você vai ficar confuso, porque existe muita informação, muitos números, muitos gráficos. Mas você lê o título que você vai descobrir a macro-região que te interessa. Então, essa aqui, por exemplo, que está visualizando, é a macro-região sul. Então, eu estou vendo aqui, no decorrer dos anos, de 2006 a 2017, eu consigo ver se ele está tendo um comportamento crescente ou um comportamento decrescente. Aí você consegue ver, não, todos estão mais ou menos da mesma forma. E aqui, cada cor, tá vendo? Equivale a uma região de saúde. Então, aí eu quero ver essa verde aqui, a região de saúde de Ilhéus. Então, eu consigo ver onde é que está Ilhéus, como é que está se comportando Ilhéus, e compará-lo com os demais da região. Então, tem esse para todas as macros. Aqui, tá vendo aqui em cima? Macro região extremo sul. Eu também consigo ver o emaranhado de linhas aqui, mas, no geral, você vai perceber o quê? Se há tendo um crescimento ou se não. Se você quiser ver o dado mesmo, como é que está tendo, que dado, qual a informação, porque você pode chegar, é como eu falei inicialmente, o número, ele pode falar muito com você. Então, você pode chegar e fazer um recorte. Não, eu quero ver quando aconteceu, quando foi feito tal ação, quando a gente planejou e colocou em ação tal coisa. Então, o que foi que aconteceu? Cresceu ou não cresceu? Então, eu fiz isso em 2013. 2013, está aqui a região de Ilhéus, de Porto Seguro, teve um decréscimo em 2013. Mas aí depois a gente fez uma outra coisa, a gente fez um novo planejamento, uma nova ação. Em 2014, olha lá o que aconteceu em 2014, cresceu.
Então, foi válido o que a gente fez. Ele começou a bater um papo com você. Você presta atenção no que ele está dizendo, que você vai conseguir até se divertir com essas informações. Aí, quando você vem em 2015, caiu de novo. O que será que aconteceu? Aí você pode se fazer valer da história. O que aconteceu nesse período, como foi a gestão, o que é que foi feito, qual a importância que foi dada, e aí você vai conversando, aí você vai entendendo o que é que esse número está querendo falar com você. E nós temos abaixo de cada gráfico as fontes, né? Da mesma forma que que eu mostrei inicialmente. Aí vamos agora pular. E sempre tem uma caixinha fazendo uma análise. Essa aba de região não tem, mas a de macro-região a gente viu que tem uma análise que você consegue visualizar em relação ao macro, né? Aí nós vamos para municípios. Pronto, eu já vi como está o estado, eu já vi como está a macro, eu já vi como está a região, mas agora eu quero ver o município que eu estou atuando. Como é que ele está dentro desse contexto? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, que seria o filtro. A gente faz o filtro no Excel do Office, você clica aqui, que seria aqui ou aqui, vai em dado, nos dados você vai ver um filtro mesmo, parecendo aquele filtro de café. Você clica nele e ele vai colocar, você vai poder escolher qual é o município que você quer. Então aqui eu posso, na hora de filtrar, colocar o estado, a macro, a região de saúde e o município. Eu posso fazer esse filtro. Daqui a pouco a gente vai tentar filtrar. Mas eu queria inicialmente mostrar ele no geral. Eu vou... Riachão do Jacuípe. Onde é que está Riachão do Jacuípe aqui? Pronto, eu vou tentar aqui, porque foi pedido que Riachão do Jacuípe, para eu olhar como está Riachão do Jacuípe. Então, eu posso, nesse caso, eu vou tentar ocultar, para ver só. Pronto. Aí, eu fiz isso só para facilitar, viu, gente? Mas, quando você filtrar, ele também desaparece todas as outras informações e fica só a informação que você quer. Então, a gente tem aqui Riachão do Jacuípe. Então, a gente vai ter o código do IBGE, que esse número aí perdido é o código do IBGE. A gente usa esse código para poder ver que a informação está correta, que é aquele município, que é aquela região, é a identidade dele. Então, a gente vê aqui, no próximo coluna, nós temos a macro-região, onde ele está localizado. Aqui é a região de saúde, que no caso é Feira de Santana. Vimos o território de identidade dele, que é Bacia do Jacuípe. E aí está Riachão do Jacuípe. A gente vai ver aqui como é que ele estava. Em 2006, Riachão tinha uma proporção de gestantes, de mães com nascidos vivos de 7 ou mais consultas, em 29,06. Você vê que ele cresceu para 2007, depois ele oscilou, voltou a cair, depois de 2009 ele subiu mais um pouco, e assim ele foi subindo, tá vendo? A partir de 2009 ele teve um crescimento, tá vendo? Um crescimento ano a ano. Chegou aqui em dezembro de 2017, fechando o ano de 2017, com 52,49%. Aí você quer ver a variação. Aí vocês podem fazer como eu falei anteriormente. Você pega o último, que é de 2017, diminui pelo primeiro, que é de 2006, dividido de novo pelo primeiro, 2006, e multiplica por 100. Aí você vai conseguir ver, no decorrer desses anos, considerando o primeiro e o último, qual foi o crescimento dele. E foi um crescimento muito importante. Então, olha, o pessoal está rápido no cálculo. Já vi que gostam de número, então vão se dar muito bem com o Camabi. Então, se é quase 50% de crescimento, ótimo, massa. Mas assim, é isso, esse é o que você precisa, você só vai ficar nisso, aí você pode começar a conversar. Bem, Riachão do Jacuípe, qual a cobertura de Riachão? Você pode ir lá e olhar. Se Riachão, não sei como é que está a cobertura de Riachão, mas vamos dizer que Riachão tenha 100% de cobertura. Aí você começa a pensar, bom, se Riachão tem 100% de cobertura, por que somente 52,39%, ou seja, quase um pouco mais da metade das gestantes é que tem 7 ou mais consultas?
Então, você começa a pensar, não, o que está acontecendo? Será que é porque não está conseguindo, não está sendo suficiente, está faltando a equipe qualificada para isso, está tendo busca ativa das gestantes, como é que está as gestantes faltosas? Estão indo lá buscar as gestantes faltosas e começa a pensar, você começa a conversar com ele. Então, você está vendo aqui que ele está verde, tem um colorido aqui que alguns não estão, que deve ser pelo programa que a gente abriu, mas tem uma legenda aqui. A colega aqui percebeu que os que estão em branco são os vermelhos, porque acabou perdendo, acabou sumindo, mas vocês vão olhar quando vocês olharem por aí, que tem uma legenda que até o azul está faltando aqui. Então, só tem esses brancos aqui são os que estão em vermelho. Então, aqui eu tenho uma legenda. Então, se eu estou de 0 a 29,99%, está vermelho. Vermelho não é legal, nesse caso. Então, vermelho aqui não está legal. Então, você vai olhando aqui e se encontrando. E começa a pensar. Porque você vê que tem outros que já têm uma cobertura maior. Você consegue perceber se houve um crescimento, se não está tendo um crescimento. Você vê aqui, por exemplo, este município aqui, que é Serra Preta. Serra Preta, em 2006, estava com 18,35%. E aí ele foi crescendo, só teve uma queda em 2012, e cresceu e chegou hoje a 68,55%. Então, você pode olhar, por que será? O que foi que ele fez para ele conseguir aumentar? Será que ele aumentou a cobertura de saúde da família? Será que ele aumentou a equipe, a busca dos faltosos, das gestantes faltosas? Então, você começa a tentar visualizar isso. Você começa a conversar com ele. Então, nós vemos aqui a legenda. Você está aqui meio perdido. Algumas pessoas podem estar olhando e dizer, não, é muita informação. Eu estou vendo muito número, eu estou vendo muita letra, está me confundindo. Eu falo isso porque eu sei que as pessoas que não estão acostumadas a mexer com indicadores de saúde, a ver número, pode realmente ficar um pouco confuso. É por isso que é importante você filtrar. Novamente, para quem não sabe, você clica na aba que você quer fazer o filtro, que pode ser aqui dos anos, ou pode ser se a gente deixa, inclusive, essa vazia, para que a pessoa possa usar ela para fazer o filtro. Não é em cima da informação, porque se você fizer um filtro aqui, você vai tirar o estado. Então, você faz aqui que você vai botar quais são as informações que eu vou querer. Eu quero a Bahia sempre, quero a região, quero a macro e quero o meu município. Eu vou fazer esse recorte. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um filtro, só para vocês verem como é que ficaria. Criar um filtro. Vamos ver. Então, eu quero aqui, eu quero manter Bahia. Aqui. Eu tenho que limpar esse filtro, isso. Quero Bahia e... Riachão do Jacuípe é de onde? Para eu usar? Centro-Leste. Centro-Leste. Pronto. Porque eu tenho que diminuir o zoom, que esse zoom tá atrapalhando. Eu quero só fazer para vocês verem como fica legal. Você pode usar isso, tanto as pessoas que trabalham diretamente com a gestão, os próprios trabalhadores da saúde, lá mesmo na equipe, lá na ponta, ou os estudantes. Para estudantes também é muito interessante você coletar essa informação. Então, você pode filtrar. Isso aí, tá vendo? Agora, a gente conseguiu filtrar aqui só a macro Centro-Leste. Vocês estão vendo aí é o retrato de toda a macro Centro-Leste com as divisões. Temos a região de Feira, de Itaberaba, de Ceabra. Então, a gente consegue ter uma visualização geral. Considere que esses em branco são vermelhos. Às vezes, a gente se assusta quando vê alguns indicadores que a maioria está vermelha. Então, você já tem um olhar rápido, você já consegue ter mais ou menos a noção de como está a macro. E aí, se você, dentro da macro de Centro-Leste, você quer ver a região de Feira de Santana. Então, você pode filtrar e colocar Feira de Santana, aí você vai ver todos os municípios de Feira, inclusive a região. Então, você está vendo aí, município a município, como é que ele está, ainda vendo a macro, vendo a região e vendo o estado ali acima. Ah, mas eu quero
ver um município, eu quero ver só Santa Bárbara. Então, eu vou aqui e vou filtrar no Riachão do Jacuípe, né? Que ele pediu. Mas é da região de Feira. Pronto, eu quero Riachão do Jacuípe. Pronto, está pronto aqui, eu tenho Bahia, vê se consegue arrastar aqui, para ficar todos aqui na ordem. Colocar todos lá. Pronto, a gente consegue também arrastar. Se você não quiser toda essa informação, porque fica aqueles espaços vazios, você pode fazer essa tabela excluindo as outras colunas ou ocultando. Pronto, ficou bonito, não foi? Então, aqui a gente conseguiu botar na tabela o município com os anos, a macro, a região, a macro, isso, a região e o município. Então, você tem um retrato daquilo que está te interessando. Então, eu quero ver como é que está a Riachão do Jacuípe dentro do estado, dentro da macro e dentro da região. Então, eu estou vendo aqui, ele está, assim como o estado, ele está crescendo. Em Feira de Santana, também que está crescendo, conseguiu crescer um pouco mais do que ele. O macro também, ele estava em 28,70 e ele foi crescendo, ele teve um comportamento sempre de crescimento, ano a ano ele cresceu, sempre crescendo. Existem momentos em que ele oscila, como aqui, Riachão, 2006 ele estava 29,06, aí ele aumentou, depois ele desceu, oscilou, depois voltou a crescer e aí ele vem com um comportamento de crescimento. E assim você vai olhando um a um, com carinho e atenção, e aí você vai começando a se interessar por isso, né? Começa a conversar com ele, pronto. Então, se eu tenho uma cobertura alta, eu deveria estar melhor. Ou não, já sei que é porque a minha cobertura é muito baixa. Então, isso aqui é só reflexo do que eu já achava que fosse. Então, ele pode ser usado também como argumento. Não, contra fatos no argumento. Você pode argumentar coisas subjetivas, mas número é algo exato. Por isso que muita gente não gosta de lidar com número. Porque às vezes você quer mostrar uma coisa, mas o número não está dizendo que é aquilo que você pensa. Então, muita gente tem receio de mexer com ele porque ele vai ser fidedigno, ele vai mostrar a realidade nua e crua. Então, a partir daí é que a gente tem que usar esse dado para que ele converse com a gente, para que ele mostre a gente o que é que precisa ser feito, onde é que precisa ser mexido. Então, esse aí é o nosso CAMAB. Todos os outros são assim, mais ou menos nesse padrão. Existem aqueles de taxa de mortalidade, que... Deixa eu mostrar aqui a vocês. Os de taxa, eles são um pouco diferentes, porque taxa você não consegue mostrar para municípios muito pequenos, abaixo de 80 mil habitantes, ele fica com um valor que, por ele ser muito pequeno, a gente não consegue visualizar isso. Então, pronto, ó, gente, eu estava querendo mostrar a vocês, mas eu teria que chamar a técnica para poder conseguir colocar novamente. E também tem a questão do horário, mas é mais ou menos, vocês podem aí sair navegando, clicando um a um e explorar, porque isso aqui é explorando mesmo. Se vocês conseguirem fazer aquele filtro, vocês vão conseguir só se ver, ao invés de você ver todos aqueles dados que podem ser confusos, que podem confundir, você filtra e você vai se vendo num a um. A única diferença que tem nos dados de mortalidade, nos de taxa, é porque os municípios menores, né, com menos de 80 mil, você vai ver o número, porque senão o número vai ficar muito grande quando você calcula a taxa. Só tem a taxa, o valor percentual, quando você vê municípios maiores, ou as macro-regiões que também têm o valor da taxa. Agora eu queria mostrar para vocês um outro instrumento que é disponibilizado aqui no mesmo local, no site. Esse vai ser mais rápido de mostrar, porque na verdade ele é colocar esse indicador dentro de um mapa, que também facilita muito para apresentações, para você conseguir visualizar rapidamente, que é o Geoportal. Você clica aqui no Geoportal e você vai abrir essa página. Nessa página nós temos aqui 2 mapas. Esse aqui é o mapa do Geoportal
E aqui abaixo é o cadastro remoto. Eu vou mostrar os dois de forma rápida, mas eles têm o objetivo, né, que na verdade ele é uma situação virtual. Né? Você vai conseguir ver georreferenciadamente esses indicadores. Você consegue ver no mapa geral. Então, você clica aqui nele, vai abrir o mapa da Bahia. Pode demorar um pouco, não só porque a gente está transmitindo aqui, mas porque, como a informação às vezes é pesada, ele demora um pouco. Então, não desista. Às vezes, ele demora um pouquinho mais. E se a internet não for muito boa, ele tende a demorar mais ainda. Mas não desista. Permaneça que ele vai te informar o que você precisa. Então, a gente tem aqui o Geoportal, o mapa, ele aparece em branco, é porque antes de começar a apresentação, eu já estava mexendo nele para ver se estava tudo ok. E algumas vezes ele tem alguns probleminhas, como um que eu descobri agora, que é aqui, porque a gente tem um mapa, ele aparece todo em branco, e aí se você quiser, por exemplo, buscar por município, aí eu quero ver aqui uma informação só do meu município. Clicaria aqui, que mostraria que você tem a possibilidade de botar assim, buscar o nome do município, mas infelizmente agora ele está com esse probleminha, mas a gente já vai tentar resolver. Mas aqui eu vou mostrar aqui a vocês o geral, para que você também possa explorar. Porque inicialmente vocês podem achar que é muito complexo, mas não é. Pouco a pouco você pode ir mexendo, não tem problema, nada vai alterar a fonte. Você, se bloquear, se ele parar, repentinamente pode sair e voltar, que ele vai dar a informação. Você tem como imprimir, você tem como fazer um print da página para colocar em apresentações. Então, aqui do lado direito, a gente tem aqui municípios, macro-região e região de saúde. Eu posso olhar essas informações que estão aqui disponíveis, tanto por município, como por macro-região ou por região de saúde. Então, vamos aqui, por exemplo, nós temos a regionalização. Quando abre, você vai ver aqui a macro-região. Quando você clica nela, ele vai fazer o desenho da macro. Então, você vai fazer assim, esse desenho, você vê como é que está a limitação de cada uma das macro-regiões. Se eu não quero mais ver isso, eu vou ver o próximo, região de saúde, mas eu quero manter a macro e ver dentro da macro-região. Você faz esse clique por baixo do verde, é um pouco difícil de ver, mas tem. E está o laranja, que é a divisão da macro. Mas isso não quero assim, eu quero só a região. Então, você desmarca e clica somente naquilo que te interessa. Então, eu quero aqui os dados dos municípios. Eu não quero mais por região. Eu desmarco e marco alguns dados que eu queira. Dados de população, de PIB, o IDH da região ou do município. Aí aqui vem as informações que nada mais é do que alguns daqueles indicadores que eu mostrei a vocês no Camado. Então, aqui eu tenho a proporção de cobertura populacional estimada por equipe de saúde da família. Quando eu clico, ele vai me mostrar com cores. Aqui embaixo eu vou ter a legenda. Então, a cobertura que vai de 0 a 49,9%, eu vou estar de vermelho. Quer dizer que eu preciso melhorar. Então, se eu quero saber como a gente está com essa dificuldade de ver por município aqui, eu posso botar aqui para visualizar. Eu quero visualizar os nomes dos municípios, porque eu não sei onde é que fica o meu município. Então, eu quero agora um clique, porque eu estou vendo aqui que a minha região fica por aqui, na região sul. Então, você vai clicando em cima dele, vai dando zoom na região que você quer. Aí, aqui você quer a informação. Então, quando eu clicar, eu quero ver a informação. Eu estou vendo aqui Ilhéus. Olha aí, quando eu passo o mouse por cima dele, eu vou conseguir ver de 2003 a 2018 como é que estava a situação de proporção de cobertura estimada por saúde da família. Você vai conseguir visualizar. Quando voltar a funcionar aqui, que você busca pelo município, que clica nele, ele vai aparecer exatamente aquela planilha de Excel filtrada, somente o município de Ilhéus. Infelizmente, a gente não consegue ver agora, mas se vocês fizerem isso por aí, vocês vão clicar quando a gente resolver o problema e vocês vão conseguir ver a planilha de cada um desses municípios e visualizar só a planilha. Ou se você quer, não, eu quero agora salvar esse mapa do jeito que está aqui. Eu clico aqui em salvar mapa, que ele vai salvar desse jeito. Ou com todos os filtros que você fizer.
Você também tem como imprimir o mapa. Não, gostei, isso aqui vai ser ótimo para me embasar numa conversa que eu vou ter com o gestor. Então, eu posso imprimir esse mapa colorido do jeito que ele está para mostrar ao gestor. Então, ele vai te ajudar nessa questão. Aí, se eu não quero mais de proporção, eu quero do NASF, eu quero saber como é que está o NASF. Então, eu estou vendo aqui, NASF está em azul, olha aqui a legenda, significa que está implantado. O verde, ele está credenciado, ele pode chegar a ter um NASF aqui, está credenciado. E os brancos está sem NASF. Então, eu posso chegar aqui, olhar. Agora, é importante vocês visualizarem aqui embaixo. Aqui embaixo, a gente tem competência maio de 2018. Quer dizer que essa informação foi atualizada em maio. Então, pode ser que algum desses municípios que a gente está vendo aqui, que não tem o NASF, que está só credenciado e não implantado, já tenha mudado essa situação. Então, é importante você olhar aqui para fazer o seu juízo de valor. Aí, eu não quero mais ver vocês querem ver como é que faz para voltar para ver os municípios, o nome do município. Eu vou aqui em ferramentas, visualizar, clique em município. Se eu não quero ver o município, eu quero ver a região, eu clico em região e ele vai mostrar o nome das regiões. E se eu quero o nome das regiões e eu quero demarcado aqui o mapa, ou no mapa as macro-regiões, aí você vai conseguir fazer o desenho, o recorte dos municípios. Entenderam? Isso também para macro, território e identidade, para qualquer uma dessas informações que estão aqui disponíveis. Isso você vai ver, você pode clicar num a um, o que interessar você. Eu desmarco o que eu não quero mais ver, marco o que eu quero ver. Então, eu não quero mais ver NASF, agora eu quero ver cobertura de saúde bucal. Então, o meu projeto agora, meu planejamento é questão de saúde bucal. Então, eu posso deixar a sua região, eu quero tirar a região, eu quero ver para o município, vou de novo aqui, clico município. E posso deixar, inclusive, todos, mas vai ficar muito cheio de informação, muitos nomes. Então, eu tiro região. Então, você pode brincar com o Geoportal. Você pode se divertir aqui com ele. Você vai ver aqui a legenda também, sempre tem a legenda, que é aquela mesma legenda que a gente usou lá no caderno de avaliação e monitoramento, no CAMAB. E a gente tem aqui Programa Academia da Saúde. E aí, você está vendo, aí você agora quer ver ele mais de perto, você pode se aproximar, dar um zoom. Agora ele deu tilt. Mas aí você pode ver o programa de Academia da Saúde, municípios com mais médicos, aqui tem o financiamento, o incentivo estadual, você consegue ver tudo isso aqui. No qualificação da atenção básica, você vai ver especializações, linhas de cuidado, tudo isso tem aqui. Doenças crônicas, a gente tem a taxa de internação por acidente vascular cerebral. Nesse de saúde materna infantil, temos nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas. Olha, vou fazer esse aqui foi o que a gente deu desde o início, o exemplo. Então, eu consigo ter uma visão geral do estado, consigo ver qual a região que mais assustadora ou não. O que é muito interessante, por exemplo, para esse indicador aqui, o de nascidos vivos de mães com adolescentes. A gente divide mães adolescentes de 10 a 19, de 10 a 14. Porque se você for olhar hoje em dia, muitas mulheres de jovens, 18, 19 anos, já decidem ser mães. Mas quando você vê que adolescente de 10 a 14 anos, aí você já começa a olhar com outros olhos. Aí quando você faz um apanhado geral, aí você começa a ver aqui no mapa, poxa, olha como é que está a região sul e a região extremo sul. Aqui na região oeste também tem alguns. Você pode pensar, não, é porque aqui é uma região de muito turismo. Ou não, aqui tem muita indústria. Então, vem muitos homens aqui de outros lugares e ficam aqui. E aí acabam se relacionando com adolescentes, engravidam. Então, isso aqui também, só em você clicar, você já começa a pensar. Você já começa a criar um raciocínio do que isso pode estar falando com você. Você vê que aqui, essa região aqui é a mais assustadora nesse dado. Então, tem muitas mães adolescentes nessa região. E aí, quando você vai no município que você quer, você consegue visualizar o histórico todo.
tem toda a identidade dele para você ter certeza de quem é o município, qual é o município, qual é a macro, e você vê o histórico dele. E aí você vê também o dado de partos normais, tem os indicadores de saúde da criança, você vê a cobertura de vacinas, né? Tetravalente, taxa de mortalidade infantil, que é outra coisa que você pode também dar uma olhada rápida, né? Aqui tem a legenda. Os verdes são de 1 a 19,9% por mil crianças que morrem, né? A cada 1.000 habitantes, quantas morrem, quantas crianças. Então, você também consegue visualizar aqui o de vigilância em saúde, que é taxa de mortalidade por causas externas, por homicídios, casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. Tudo isso aqui também está disponível aqui no Geoportal. E a rede de assistência, que a gente consegue ver a unidade, onde é que tem unidade de vigilância em saúde, unidade móvel. Mas aqui, esse aqui de baixo, ele é melhor visualizado no cadastro remoto, que eu vou mostrar a vocês agora. Eu só queria ver se vocês têm alguma dúvida aqui no Geoportal, que aí eu já passo para o cadastro remoto. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar aqui no Geoportal? Porque aqui... deixa eu só mostrar essa barra aqui. Se vocês saírem explorando ele, não tem problema nenhum, porque isso não vai mudar nenhuma informação. Você pode ir clicando e vendo o que é que cada um faz. Então, se você clica na casinha, ele vai voltar para o mapa. Se você tiver dado um zoom nele, é que eu não estou conseguindo mais dar o zoom, ele travou. Você, quando clica na casinha, você volta para o mapa todo. Então, aqui é para você voltar, né? Que foi o que eu fiz antes. Eu quis ver só essa região aqui, eu dei um zoom. Aí, depois, eu quero voltar para a tela anterior a essa. Você clica nessa seta. Aqui é para você aumentar, para você dar o zoom no lugar que você quer. Eu quero ver aqui esse município, que é essa região. Então, você vai dando um clique até chegar no município que você quer. Ou o desenho, mais ou menos, para você se localizar. Você vai vendo um por um. Esse aqui é o i que eu apontei, é aquele para mostrar a informação, que é só encostar no município e você já vê aquela informação. Aqui é para você ir atualizando. Então, cada uma dessas barrinhas vai ter uma finalidade. Você pode explorar, você pode sair clicando e sempre colocar o foco só no seu município, só na sua região, só na macro que você está interessado. Então, esse aqui é o papel do Geoportal. Eu acho muito legal, acho muito interessante e acho uma pena que ele seja tão pouco visualizado. Pouquíssimo visualizado. Muitas pessoas não visualizam porque não sabem que existe. Outras não visualizam porque não tem tempo, nunca se interessou, mas eu queria chamar vocês, convidar vocês a explorar o Geoportal. É uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que pode ajudar muito a gestão, que pode fazer com que você vá aos poucos gostando cada vez mais de mexer com o indicador em saúde. Então, se você antes reclamava porque você não tinha de onde tirar essa informação, agora já sabe de onde tem. Visitem o Geoportal, explorem o Geoportal e faça dele o seu parceiro nas suas atividades de trabalho. Agora, eu vou mostrar para vocês o cadastro remoto, que é na mesma página. Quando você volta aqui, aquela que a gente clicou, Geoportal, logo abaixo nós temos o cadastro remoto. Tá desligando? Gente, está tudo ok aí para vocês? Pronto. Então, aqui, abaixo do Geoportal, que foi esse primeiro mapa que eu cliquei, nós temos o cadastro remoto. É outra ferramenta muitíssimo importante e muito legal. Aqui você vai ver login e senha. Não tenho login, eu não tenho senha. É só clicar em acesso para visitante. Quando você vê aparecer aqui o login... Nossa, o que aconteceu? Que ele já foi. Esse aqui foi rápido. Mas ali você clica, depois que você clica nele, voltei para vocês olharem. Acesso para visitante, aí eu coloco entrar. Quando eu clico em entrar, ele vai entrar na página do cadastro remoto. É um outro mapa, mas ele não tem a mesma função que o Geoportal. Ele tem uma outra função.
que também é um instrumento de georreferenciamento, onde você vai conseguir ver no mapa. Nesse caso, você vai ver os estabelecimentos de saúde. Pode ser que ele demore um pouco, que é um aviso que ele pode dizer aqui, também algumas informações que ele dá. E aí você vai ver essa página, com o mapa da Bahia também. Aí você pode clicar em todos, que eu quero ver policlínica, centro de saúde, unidade básica aqui, unidade de apoio à terapia, pronto atendimento. Eu tenho essas informações, eu clico. Agora eu quero ver um município. Vamos ver, por exemplo, Riachão do Jacuípe, que foi o que foi pedido anteriormente. Então, tenho aqui Riachão. Olha lá, Riachão apareceu. Tá? O que são esses balãozinhos? Os balãozinhos correspondem às unidades de saúde que existem aqui. Está vendo que é azul, porque ou não tem no local, ou então não está atualizado, porque a informação da atenção básica é essa aqui. Centro de Saúde, Unidade Básica. É o balãozinho da cor azul, que é o que está aqui no mapa, em Riachão do Jacuípe. Então, estou vendo aqui o território de Riachão. Aí você consegue ver, olha, onde é que estão concentradas as unidades básicas de saúde aqui em Riachão. Certamente aqui é o centro da cidade. Então, eu tenho aqui no centro e eu tenho outras unidades espalhadas que certamente essas mais distantes são da zona rural. Quando você vê essas partes amarelas, são as estradas. Está vendo aqui? BA. Costuma-se muito ver unidades à beira da estrada. Então, você consegue ver. O Riachão tá legal. Ele tá assim... Você tem unidades no centro, você também tem unidades na zona rural. Mas existem municípios que você não tem essa mesma espalhamento de unidades. Às vezes ele se concentra só no centro e as áreas externas ficam sem cobertura. Mas aqui, por exemplo, eu estou vendo Riachão, aqui do lado ele está mostrando todas as unidades que tem. O nome da unidade, tá vendo? Como ele é, se é posto, se é centro de saúde, e você pode escolher em clicar. Eu cliquei esse de saúde da família de Campo Alegre. Ó, ele mostrou lá qual é essa aqui, a unidade de saúde de Campo Alegre. Quando eu vejo, está vendo aqui, é um link. Quando você clica nesse link, você vai ser levado aqui para o CNES. Então, você diretamente vai para o CNES, você consegue ver todas as informações daquela unidade. Ó, voltou para o início, gente. Não tem como voltar, não. Então, qualquer um daqueles que estiver do lado, que você clicar, você vai ser levado até o CNES, e aí você consegue ver aquelas informações que são disponíveis no CNES. Ele é interessante porque você pode olhar, tem um município, por exemplo, eu vou dar um outro município, que é uma região litorânea, Ilhéus. Aí você consegue ver aqui o Ilhéus como é que tá. Aí você vê como é o município de Ilhéus. Repare que ele parece uma botinha. Então, você está vendo aqui as unidades que existem em Ilhéus e você vê como é que está a situação, onde é que ele está espalhado. Você vê que ele está perto da BA. As meninas estão aqui falando que não parece uma bota, gente, mas eu estou vendo uma bota aqui. Ele é assim, retangular, e aí você consegue ver. O que está acontecendo? Por que essas outras regiões aqui, essas áreas, não estão cobertas? É porque ela é área inabitada? Ou não é por isso, por essa questão? Existe alguma questão política? Qual é a questão que está fazendo com que ele se concentre somente numa região e as outras regiões fiquem sem essa cobertura, sem nenhuma unidade próxima? A gente tinha aqui, não tem mais, infelizmente, a gente tinha como ver isso por satélite. E imagem de satélite é legal porque você consegue visualizar fotograficamente, você consegue ver se aquela região é uma região de mata fechada, se é uma região que realmente é inabitada, ou se é uma região que tem sim moradores e que poderia caber ali uma unidade de saúde. Então é legal também para o planejamento. Isso aqui você pode olhar, se você, eu estou querendo ver como é que... Alguém de Pau Brasil está pedindo. Vamos ver Pau Brasil.
Sim, gente, a colega que está aqui lembrando, é importante. Lembrando que essas informações foram atualizadas para o primeiro ciclo do PMAC. Então, pode ser que não esteja mais dessa forma. Ele já esteja diferente, já tenha outras unidades. Então, vamos ver aqui onde é que está. Qual o Brasil? Olha aqui para o Brasil como é que está. Olha. Certo. Que a colega também está aqui lembrando isso, é porque muitas pessoas podem não estar conseguindo visualizar. Mas é porque é muito pesado e, inclusive, eu acredito que foi por isso que tiraram as imagens por satélite, por ser muito pesado, as pessoas não estavam conseguindo visualizar com rapidez. Mas tenham paciência, que se você esperar, você vai conseguir ver. Ou, às vezes, você vai ver tudo em branco, como eu acabei de ver. Eu estava ali em Ilhéus e pedi informação de Pau-Brasil, não estava vendo, porque eu estava com zoom em Ilhéus. Então, eu tenho que tirar o zoom, ver onde é que está o balãozinho e ir até o município, e aqui eu consigo ver como é que está. Ele está também todo concentrado aqui no centro. Você está vendo que ele tem, as unidades que ele tem, a maioria está aqui no centro, e tem uma lá próximo a BA 120. Então, existe essa região aqui, aí essa aqui acima também, que aí quem conhece da área vai poder ver melhor isso, né? Se é que existem áreas muito inabitadas, por que ela está só concentrada no centro? Será que é porque a população está toda lá concentrada no centro? Então, você consegue visualizar direitinho. Então, essa é a função do cadastro remoto. Pode também dar uma passeada nele que você vai se divertir. Então, eu só quero voltar aqui só para mostrar as últimas ferramentas, que são ferramentas que a gente usa aqui de forma interna, somente aqui no nível de gestão central, mas que pode ser disponibilizada para vocês. A do seu município, a gente não vai fornecer você planilha completa, a gente vai fornecer a informação do município que você solicitar. Então, a gente tem aqui a planilha de projetos estratégicos, que é uma planilha em que a gente vai mostrar como é que está o PEMAC, Academia de Saúde, PSE, a gente vê mais médicos, o Requalifica, tem todas essas informações que você pode estar utilizando para o seu planejamento. Então, pode também entrar em contato que a gente dá informação só do seu município. Temos também a planilha de atualização. Essa planilha vai nos mostrar quantitativo de agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família, quantas são cadastradas, quantas estão implantadas e qual é a proporção de cobertura populacional estimada desses profissionais ou do número de equipes. Temos também a de saúde bucal aqui na planilha de atualização. Essa também não está disponível para todo mundo, mas também podemos fornecer a do seu município. E temos uma nota técnica que nós usamos também aqui internamente, que nada mais é do que só um resumo de informações, né, compiladas, né, as informações que a gente coleta daquelas planilhas. Então, nós colocamos o município, qual é o território de identidade, a população, o número de equipes, o número de ACs, quanto é que é repassado mensalmente e anualmente para o município para financiar essas equipes de saúde da família, equipe de saúde bucal. Então, nós temos essas informações que também são geradas e utilizadas internamente. E muitos devem ter visto, nesses últimos meses, nós estamos fazendo uma oficina de priorização de município, foi disponibilizada para os núcleos e bases, e também esse instrumento com filtro para aquela região. Então, nós conseguimos fazer aqui colocamos alguns indicadores, fazendo um cálculo baseado na cobertura, e colocando pesos para cada um, para ver qual município que seria prioritário para a sua região. Eu não sei qual é o município que eu vou visitar, não sei qual é o município que eu vou começar a trabalhar, então eu posso utilizar esse instrumento que já foi disponibilizado também para todos. Mas se alguém não tiver ainda o da sua região, nós também podemos fornecer. Então é isso, gente. A gente
conseguiu, nesse tempo, falar um pouco dos instrumentos, das ferramentas que nós disponibilizamos aqui enquanto Estado, falando um pouco também que existem outras bases de dados que vocês podem utilizar para conseguir gerar informações e, com essa informação gerar ações e tomadas de decisões. Isso é muito importante para a gestão. Eu quero realmente fazer com que vocês percebam a importância disso, que vocês não usem os dados que vocês fornecem como se fosse só mais um trabalho. Ele realmente tem valor. Ele tem valor de uso, e se for corretamente preenchido, com certeza você vai ver mais à frente que esses dados vão falar com vocês e vai ajudar em muito no planejamento. Ele pode ser, inclusive, o pontapé inicial para você começar um planejamento. Então, vale a pena investir nisso e ver se esse dado não está de acordo com o que você vê na realidade, então você também vai ver como é que ele está sendo levado, como é que ele está sendo transmitido para as bases de dados nacionais. Nós não manipulamos dados, nós não manipulamos números, são exatamente os números que são enviados para as bases de dados nacionais dos sistemas de informação. Então, não existe maquiagem, não existe pegar um dado e enfeitar, não existe colorir para beneficiar ninguém. Os dados são exatos e fidedignos de acordo com o que vocês nos disponibilizam. Então, se não está de acordo com o que vocês veem, com o que vocês vivenciam, então vocês devem ver onde está o problema na transmissão desses dados. Como é que ele está chegando lá? Como é que ele está sendo coletado e transmitido? Então, levem isso muito a sério, porque isso vai falar, vai conversar com vocês, vai ser uma resposta do trabalho. E como eu disse inicialmente, essas informações podem tanto abraçar vocês, como dar um empurrãozinho, uma sacudida, para que haja uma melhoria. Porque o nosso objetivo é melhorar realmente a nossa atenção básica e, consequentemente, a saúde da população. Então, eu queria ver se existem dúvidas que eu possa... Tem uma dúvida aqui. Um comentário. O Geoportal é uma ótima ferramenta. Pena que não tem tantos indicadores como condições sensíveis de atenção básica, taxa de internação de diabetes e AVC. Realmente, nós não temos todas essas informações. Como eu falei, como ele não é muito utilizado, poucas pessoas visualizam, nós temos condições de ver o número de visitas ao Geoportal, que a gente percebe que pouca gente visualiza, não dá devida importância. Ele nem sempre está sendo tão incrementado, mas nós estamos agora trabalhando com isso, nós estamos voltando a atualizar mais o Geoportal e a fazer essa propaganda mesmo, para que vocês possam ver, para que vocês possam dar valor de uso, e aí a gente vai incrementando cada vez mais. Terá alguma oficina sobre análise de dados prevista? Não, a gente ainda não tem nenhuma oficina programada prevista para análise de dados. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mexer com algum indicador do município de vocês, se tiver dúvida, pode falar com a gente, o pessoal da Coam, pode falar com o apoiador da região de vocês, que eles vão nos encaminhar as dúvidas, que a gente pode ajudar de alguma forma. Boa tarde. Indicadores muito amplos para o nosso município. Gostaríamos de mais específicos. Olha, se for indicador de equipe, só o município que vai poder gerar essa informação. A gente não tem a informação, acesso a essas informações que são geradas lá mesmo na unidade, que são geradas dentro da equipe. Por isso que a gente deixa também aquela informação de como chegar ao indicador, porque vocês mesmos, com a base que vocês têm, que a gente não tem acesso, podem calcular. Sim. Acho que é isso, gente. Só lembrando mesmo que os indicadores, não sei se teve uma dúvida aqui, mas a gente atualiza os indicadores do CAMAB, mensalmente os de cobertura, só relembrando o que foi falado anteriormente, que são os de cobertura mensalmente, os de mortalidade é quando fecha a base de dados de mortalidade, que pode chegar a 2 anos, e os outros indicadores de taxa, de proporção, são semestralmente. Estamos agora já atualizando com os dados de junho ou agosto de 2018, que tudo depende da informação que a gente recebe. A gente não recebe, não tem acesso à informação de município, não temos acesso a nenhuma informação que vocês trabalham aí com
enviando os dados diretamente para a base nacional. O que a gente tem é exatamente o que a base nacional nos disponibiliza. Então, não temos como saber informação dentro de município e nenhuma informação de equipe, né? A gente não tem dado de equipe para poder trabalhar. É por isso que muitas vezes vocês podem achar que seja muito amplo, né? Que não tenha nada específico. Gostaríamos de conhecer a planilha de projetos estratégicos. Olha, se você quiser, nós podemos disponibilizar. Você pode entrar em contato conosco por e-mail ou por telefone, que é esse que está aí, da COAN, que é a Coordenação de Avaliação e Monitoramento, e você pode nos solicitar o município que você deseja ver dentro do projeto estratégico, que a gente vai mostrar a vocês, que dentro dele nós vamos ter o número de médicos do Mais Médicos, quantas unidades foram construídas, reformadas, quantas foram ampliadas, conseguimos ver o ON, conseguimos ver NASF, então são esses dados que nós temos, que nada mais é que a gente tira essa informação do DAB, né, do Departamento de Atenção Básica, e a gente consegue compilar e colocar tudo numa planilha. Mas se vocês precisarem, é só entrar em contato. Pronto, então é isso, gente. Precisando, estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de todos vocês, por estarem sempre respondendo as nossas solicitações. Agradeço e, como eu disse anteriormente, estamos à disposição. É isso. Bom, pessoal, nossa atividade, então, está encerrando. Gostaríamos de agradecer a participação de todos aqui, foi de grande valia essa atividade de hoje. Já aproveito e convido a todos para a nossa próxima palestra, que vai ser dia 18/9, né? O tema é busca ativa, a importância da residência da prática no contexto da saúde da família. Então, aproveitem e divulguem aí a nossa próxima web palestra e também lembrando do nosso mini curso para o uso da plataforma do Telesaúde Bahia, tá bom? Boa tarde a todos e até a próxima terça-feira.